Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. A noite na boleia de um caminhão tem um peso diferente. Quando você está puxando 30 toneladas de carne numa carreta frigorífica, o único som constante é o ronco grave do motor a diesel e o zumbido do termo King resfriando a carga lá atrás. Sou Jonas, tenho 45 anos, e conheço a BR-116, a famosa rodovia Regis Bittencourt, como se fosse o quintal de casa. Mas o trecho da Serra do Azeite, na divisa entre São Paulo e Paraná, guarda coisas que não aparecem no GPS. O que me fez pendurar as chaves do meu Volvo FH aconteceu em uma madrugada de julho, sob um nevoeiro tão espesso que parecia leite derramado no asfalto. Eram quase 2 da manhã. A visibilidade era de, no máximo, 10 metros à frente do capô. Eu estava subindo a serra em marcha reduzida, a não mais que 40 km por hora, com os faróis de milha rasgando a neblina. O rádio PX, sintonizado no canal 5 para ouvir os colegas, estava mudo. Apenas estática. De repente, a rotação do motor despencou. O caminhão deu um solavanco violento para trás, como se eu tivesse engatado um reboque extra em movimento. A suspensão a ar do eixo traseiro chiou alto. PSSSHHH. O painel não acusou falha mecânica, mas o caminhão estava arrastando. Algo absurdamente pesado havia subido na traseira da carreta. Minha primeira reação foi pensar em saqueadores, os famosos mulas que pulam nos caminhões lentos para roubar carga. Mas ninguém no mundo conseguiria pular num caminhão em movimento, no meio daquela neblina congelante, sem um veículo de apoio iluminando a traseira. E pelo meu retrovisor esquerdo, a estrada estava vazia e mergulhada no breu. Destravei a porta por instinto, pensando em descer com a chave de roda na mão, mas o frio que invadiu as frestas da janela me fez hesitar. Foi então que o rádio PX chiou no painel. A estática parou abruptamente. O chiado deu lugar a um som úmido, rascante, como o barulho de pneus esmagando o cascalho. QRA patrulheiro. Tá copiando? A voz era arrastada, borbulhante e distorcida, como se a pessoa estivesse com a boca cheia de sangue escuro. Peguei o rádio, com as mãos suando no volante de couro. Positivo. Quem tá na escuta? Tá precisando de apoio na serra? Perguntei, tentando manter a voz firme. O silêncio durou longos segundos. A temperatura dentro da cabine caiu drasticamente. O vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro. Você passou por cima de mim, motorista. O asfalto tá tão frio. Me deixa entrar na cabine. Meu sangue gelou. Joguei o rádio no painel como se ele estivesse pegando fogo. Não havia ninguém acidentado na pista. Eu não havia atropelado nada, nem um cachorro. Mas o caminhão continuava pesado, e o zumbido do motor da câmara fria lá atrás começou a falhar, dando estalos elétricos. Foi quando o cheiro entrou pelos dutos do ar-condicionado. Um odor forte, adocicado e nauseante de ferro enferrujado, carne queimada e lona podre. O cheiro exato de um acidente fatal com incêndio. Senti um calafrio subir pela espinha. Não era saqueador. Não era falha mecânica. Eu estava com a mão cravada no volante, os olhos fixos na neblina à frente, rezando para encontrar as luzes de um posto de combustível. Mas o instinto de sobrevivência é traiçoeiro. Ele faz você olhar para onde não deve. Meus olhos desviaram para o grande espelho retrovisor direito do lado de fora da janela. A luz de posição âmbar, na lateral da carreta, iluminava uma figura agarrada na escada que dá acesso ao teto do baú frigorífico. Não era humano. O que estava agarrado ali usava farrapos de roupas sujas de graxa, mas as pernas estavam completamente esmagadas e retorcidas para trás, balançando frouxas com o solavanco do asfalto, como sacos vazios. Os braços que seguravam a escada eram longos demais, com dedos escuros e sem unhas, cravados na lataria com uma força sobrenatural. E então, a coisa virou o pescoço na direção do meu retrovisor. Não havia rosto debaixo do boné rasgado. Havia apenas uma massa de carne esfolada pelo asfalto, com um único olho esbugalhado, leitoso e opaco, cravado diretamente em mim através do reflexo do espelho.
A coisa abriu um buraco onde deveria estar a boca. O rádio Peixes no painel ligou sozinho, no volume máximo, emitindo um grito estridente de metal retorcendo que fez meus tímpanos doerem. Me deixa entrar. A voz estrondou por toda a cabine. Pisei no acelerador até o fundo, ignorando a curva, a neblina, a carga e o peso extra. O motor da Scania urrou a 2.500 rotações. Eu cortava a serra no meio do nevoeiro, chorando de pânico, com o terço balançando freneticamente no retrovisor interno. A entidade continuava batendo com o que sobrou da cabeça contra a lataria da câmara fria, exigindo entrar. Bam! 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 10 minutos que pareceram 10 anos se passaram até eu avistar o letreiro de neon vermelho do posto fiscal do ICMS na divisa do estado. A área era iluminada por holofotes fortíssimos brancos, e havia viaturas da Polícia Rodoviária Federal paradas. Joguei o caminhão para o acostamento iluminado, freando de forma tão brusca que os pneus cantaram fumaça no asfalto molhado. A carreta parou. O rádio desligou na mesma hora. O cheiro de carne queimada sumiu, substituído pelo cheiro familiar de lona úmida e fumaça de diesel. O peso extra desapareceu e a suspensão do caminhão voltou à altura normal, chiando aliviada. Caí de joelhos no asfalto, vomitando de nervoso. Um policial rodoviário veio com a lanterna, perguntando se eu estava tendo um infarto. Eu não consegui falar. Apenas apontei, trêmulo, para a lateral direita do meu caminhão. O policial iluminou a escada do baú frigorífico. Não havia ninguém ali. Mas no metal branco e gelado, exatamente na altura do meu retrovisor, havia a marca de uma mão gigantesca, impressa com óleo de motor queimado e sangue velho, e um profundo amassado em formato de rosto esmagado na lataria de aço duro. Eu nunca mais voltei para a Serra do Azeite. Abri mão do frete, paguei a multa da transportadora e voltei de ônibus para São Paulo. Na estrada, a solidão é sua companheira constante, mas é na escuridão do retrovisor que moram os passageiros que a rodovia nunca deixou ir embora. Meu nome é João, e eu sou caminhoneiro há quase 20 anos. Comecei com o Scania velho que meu pai me deixou e hoje rodo com o Volvo FH 540 preto, placa terminando em 777, nunca liguei para isso até aquela noite. Carrego grãos, soja, açúcar, tudo que precisa sair de São Paulo pro sul ou pro interior. Turnos de 12, 14 horas, café preto, rádio CB chiando e a estrada vazia me fazendo companhia. Sempre achei que conhecia cada curva da BR-116 como a palma da minha mão. Estava errado. Era uma madrugada de julho, frio de rachar, por volta das 2h30. Eu tinha carregado em Campinas e estava subindo a serra rumo a Curitiba, com 28 toneladas de milho no baú. A neblina estava tão densa que os faróis pareciam bater numa parede branca. O motor ronronava baixo, o aquecedor ligado no máximo, e o cheiro de diesel misturado com café frio no copo térmico. No CB, só estática. De vez em quando eu apertava o botão, aqui é o João do Volvo, alguém na estrada. Silêncio. Normal. Aí o primeiro sinal veio. O rádio do caminhão, aquele que eu nunca uso porque só pega em ruim, ligou sozinho. Uma voz de homem velho, rouca, falando como se estivesse dentro da cabine comigo. Cuidado com a curva do quilômetro 87, ela não perdoa. Eu ri alto. Quem tá aí, ô louco? Desliguei o rádio. 2 minutos depois, ele ligou de novo, mesma voz, eu avisei. Agora é sua vez de levar quem sobrou. Meu estômago gelou. Olhei pelo retrovisor externo esquerdo, nada além de neblina e as luzes vermelhas do baú piscando. Mas quando olhei para o espelho interno, tinha alguém sentado no banco do passageiro. Um homem de uns 60 anos, camisa xadrez rasgada, boné sujo, olhos fundos como se não dormisse há anos. Ele não estava lá quando saí de Campinas. Eu juro. Senti o cheiro dele, terra molhada, óleo velho e algo doce podre, como flor de cemitério. Pisei no freio por instinto. O caminhão deu um tranco, mas o homem nem se mexeu. Só virou a cabeça devagar e sorriu com dentes amarelados. Você me pegou em 2018, lembra? Eu era o carona que você deixou na beira da estrada porque estava atrasado para a entrega. Morri congelado naquela noite. A voz dele saía da minha própria boca agora.
Meu corpo inteiro arrepiou. Tentei falar, mas minha garganta estava fechada. O caminhão acelerou sozinho. O pedal do acelerador desceu sem eu tocar. A neblina abriu um pouco e eu vi a placa, quilômetro 87. A curva maldita. Aquela que todo caminhoneiro conhece, onde um colega capotou há uns 6 anos e nunca acharam o corpo direito. O volante girou sozinho para a direita. Eu gritei, puxei com toda a força, mas era como tentar parar um trem com as mãos. No retrovisor, mais vultos apareceram. 3, 4, motoristas mortos, caronas que nunca chegaram, todos olhando para mim com olhos brancos. Um deles, um menino de uns 15 anos, sussurrou: "Agora você dirige pra gente, tio. Pra sempre." Senti mãos frias no meu braço, no volante, no pescoço. O cheiro de decomposição invadiu a cabine inteira. O caminhão entrou na curva a 110 km/h. Os pneus cantaram. Por um segundo, vi o precipício lá embaixo, as árvores tortas, e a luz de um farol antigo vindo na contramão, um caminhão fantasma, farol alto, buzina tocando sem parar. Eu fechei os olhos e rezei tudo que minha mãe me ensinou. Quando abri, o caminhão estava parado no acostamento, motor desligado, faróis apagados. A neblina tinha sumido. O banco do passageiro vazio. O rádio desligado. Mas no vidro embaçado do para-brisa, escrito com dedo: "Próxima viagem é com você." Meu celular marcava 3 horas e 47. A viagem, que deveria durar mais 4 horas, tinha só 40 minutos de registro no tacógrafo. Desci do caminhão tremendo. No asfalto, pegadas molhadas iam do meu lado do caminhão até o meio da pista, e paravam no nada. Eu completei a entrega em Curitiba, mas nunca mais peguei a BR-116 à noite. Vendi o Volvo 2 meses depois. Hoje dirijo só de dia, carga leve, e nunca mais ligo o rádio. Se você for caminhoneiro e ouvir uma voz no CB avisando sobre uma curva que você já conhece, não responda. E se um carona aparecer do nada na cabine, com cheiro de terra e olhos fundos, pare o caminhão, desça e corra. Porque algumas cargas a gente entrega pro outro lado. E o motorista nunca volta para buscar a próxima. Meu nome é Antônio Silva, e eu rodei por 28 anos nas estradas do Brasil. Comecei com o Mercedes velho que meu sogro me emprestou e terminei com o Scania R500 branco, placa terminando em 113, o número da morte, como os colegas brincavam. Carrego tudo: soja, cimento, contêineres. A BR-116 era minha rota principal, de São Paulo até o sul. Chamam ela de rodovia da morte por causa dos acidentes, mas eu sempre dizia que era só cansaço e chuva. Até aquela noite de agosto de 2019. Era umas 2h40 da manhã, descendo a serra entre São José dos Campos e Taubaté. Neblina grossa como leite, daqueles dias em que os faróis mal cortam 20 metros à frente. O caminhão estava carregado com 30 toneladas de aço, motor ronronando baixo, aquecedor no talo porque fazia 4 graus lá fora. Eu tinha tomado 2 cafés pretos num posto em Pindamonhangaba e estava ouvindo o rádio CB só estática. Aqui é o Tonho do Scania. Alguém na pista? Nada. Normal. De repente, no acostamento do quilômetro 142, exatamente onde teve aquele capotamento famoso em 2007, o que matou uma noiva e o noivo, eu vi ela. Vestido branco de noiva, véu longo arrastando no asfalto molhado, cabelo preto longo caindo no rosto. Estava parada, com o polegar levantado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu coração deu um salto. Ninguém para a noite na BR-116. Mas eu freiei. Não sei por quê. Talvez pena. Talvez cansaço. Talvez outra coisa. Ela subiu no degrau do carona, abriu a porta e entrou sem dizer obrigada. O cheiro dela invadiu a cabine na hora. Flor de laranjeira misturado com terra úmida e algo doce podre, tipo carne esquecida no freezer. Boa noite, moço. Pode me levar até a igreja de Aparecida? Meu casamento começa às 4 horas. A voz era doce, quase infantil. Eu olhei de lado. Ela era bonita pra caramba, pele pálida, olhos pretos enormes, lábios vermelhos. O vestido estava impecável,
sem uma mancha, apesar da neblina. Claro, moça, mas é longe para você sozinha nessa hora. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Eu não estou sozinha. Você está aqui agora. O caminhão seguiu. O rádio ligou sozinho na frequência em, tocando uma marcha nupcial antiga, distorcida, como se viesse de um toca-fitas enferrujado. Tentei desligar. Não funcionou. Ela começou a falar. Meu noivo se chama Antônio também. Ele dirigia um caminhão igual ao seu. Prometeu que ia chegar a tempo do casamento. Mas nunca chegou. Meu nome é Antônio. Eu senti um frio subir pela espinha. Que coincidência, né? Ela virou o rosto para mim devagar. Não é coincidência. O ar na cabine esfriou de repente. O vidro embaçou todo, menos um pedaço redondo na frente dela. Eu vi meu reflexo. Meus olhos estavam fundos, como se eu não dormisse há semanas. Ela continuou. Ele estava cansado. Tinha rodado 18 horas direto. Na curva do 142, ele desviou para não bater num cachorro. Capotou. Eu estava no banco do carona. O vestido ficou preso na ferragem. Ele morreu na hora. Eu levei 3 horas para morrer, gritando por socorro. Ninguém parou. Eu comecei a suar frio. Lembrei da notícia de 2007. Eu estava rodando naquela mesma noite. Eu tinha desviado de um cachorro, ou era um veado. Eu nunca parei para olhar. Meu estômago revirou. Moça, como você sabe meu nome? Ela riu baixinho. Um riso que parecia vir de dentro do baú. Porque você é ele, Antônio. Você morreu naquela curva. Só que seu corpo continuou dirigindo. Eu esperei 12 anos para você voltar e me buscar pro nosso casamento. O volante tremeu nas minhas mãos. O acelerador desceu sozinho. O Scania ganhou velocidade na neblina, 90, 100, 120 km por hora na descida. Os faróis iluminaram uma cruz branca no acostamento, com flores murchas e uma foto desbotada, uma noiva sorrindo. Ela era idêntica à moça ao meu lado. O vestido dela começou a mudar. O branco ficou cinza, depois marrom de sangue seco. A pele do rosto rachou como papel velho. Os olhos afundaram, virando buracos pretos. O cheiro de podridão explodiu na cabine. Agora a gente vai casar, meu amor. Ela estendeu a mão. Os dedos eram ossos cobertos de pele fina. Quando tocou meu braço, eu vi tudo. O capotamento, meu corpo preso, o sangue dela no meu rosto, eu tentando gritar enquanto o caminhão deslizava pro precipício. Eu senti o gosto de ferro na boca. O rádio agora tocava risadas e choro de criança misturados. Eu gritei. Pisei no freio com toda a força. O caminhão derrapou, bateu na mureta de proteção e parou a centímetros do abismo. Quando levantei a cabeça, a cabine estava vazia. Só o véu branco estava no banco do carona, molhado de sangue fresco. No espelho retrovisor, eu vi meu rosto, mas os olhos não eram mais meus. Eram os dela. Desci tremendo. Liguei pro meu filho pelo celular. Ele atendeu chorando. Pai, a polícia acabou de ligar. Encontraram seu corpo na BR-116, quilômetro 142. Você morreu há 12 anos. Como você tá me ligando? Eu olhei pro Scania. O motor ligou sozinho. Os faróis acenderam. E no banco do carona, ela estava lá de novo, acenando para mim com a mão esquelética. Eu nunca mais dirigi. Vendi o caminhão por qualquer preço. Mas toda noite, às 2h40, eu acordo com o barulho de um Scania ronronando na rua vazia em frente de casa. E o cheiro de flor de laranjeira podre entrando pela janela. Se você for caminhoneiro e vir uma noiva de branco na BR-116, não pare. Acelere. Porque algumas caronas não levam para a igreja. Levam pro altar do outro lado. E o noivo, sou eu. Ou você. 30 toneladas de soja nas costas e 1.200 quilômetros pela frente. Para quem vive na boleia,
A solidão é o passageiro mais frequente. Meu nome é Roberto, mas na rodagem todos me conhecem como Beto. Fui motorista de carreta por 22 anos. Vi muito acidente, muito assalto e muita imprudência. Mas o que me fez entregar a chave do meu Volvo FH e procurar emprego num almoxarifado não foi coisa desse mundo. Foi no mês de junho, chovendo fino, no trecho mais maldito da BR-16, a Serra do Cafezal, em São Paulo. Eram quase 3h15 da manhã. O nevoeiro estava tão denso que os faróis de milha batiam na névoa e voltavam, criando uma parede branca. Eu rodava devagar, a uns 40 km por hora, ouvindo apenas o limpador de para-brisa e o ronco grave do motor. O rádio PX, no canal 5, estava completamente mudo. Nem estática, nem piada de colega. Um silêncio de necrotério. Logo após uma curva fechada, vi o reflexo de um triângulo de sinalização no acostamento estreito. Mais à frente, a silhueta de um carro antigo, parecia um Opala ou um Corcel escuro, com o pisca-alerta bem fraco. A regra número 1 da madrugada é: nunca pare. Mas a luz do meu farol iluminou uma mulher no acostamento. Ela vestia um casaco claro, estava encharcada pela chuva e segurava um embrulho no colo. Um bebê. Ela acenava desesperadamente, entrando na beirada da pista. Meu coração de pai falou mais alto que a prudência. Reduzi as marchas, puxei o freio motor e parei a carreta uns 10 metros à frente do carro dela, com o alerta ligado. Peguei minha lanterna pesada, destravei a porta e desci. O frio da serra cortou meu rosto. Moça, precisa de ajuda? O carro ferveu, gritei, caminhando em direção à traseira da minha carreta, iluminando o asfalto. Quando cheguei onde o carro dela deveria estar, a luz da minha lanterna cortou apenas a neblina e o asfalto molhado. Não havia carro. Não havia triângulo de sinalização. Não havia mulher nem bebê. Fiquei estático. O silêncio da serra foi quebrado apenas pelo som de um galho estalando na mata escura que descia para o abismo. Senti um arrepio violento subir pela base da espinha. O cheiro de mato molhado de repente foi engolido por um odor metálico, doce e nauseante. Cheiro de sangue fresco e borracha queimada. Atrás de mim, o som inconfundível da porta do lado do passageiro da minha carreta batendo. Bam! Virei de supetão. O giroflex da polícia rodoviária não estava lá, não havia ninguém na pista. Corri de volta para a cabine, escorregando no degrau molhado, e puxei a porta do motorista. Assim que entrei, a temperatura dentro da cabine estava absurdamente gelada. O para-brisa começou a embaçar por dentro instantaneamente. Olhei para o banco do carona. Estava vazio, mas o assento estava afundado, como se alguém muito pesado estivesse sentado ali. E o cinto de segurança estava esticado. Engoli em seco, tremendo. Tem alguém aí? Murmurei, com a voz falhando. O rádio PX ligou sozinho. O botão de volume girou até o máximo. Não havia chiado, apenas o som de uma respiração úmida, borbulhante, acompanhada pelo choro abafado e fraco de uma criança. E então, uma voz de mulher ecoou nos alto-falantes da cabine, rascante e arrastada. Você não freou daquela vez, motorista. A neblina estava igualzinha. Eu nunca tinha sofrido um acidente fatal. Nunca atropelei ninguém. Mas a entidade não estava falando comigo. Ela estava falando com a profissão, com o caminhão, com a estrada. Antes que eu pudesse alcançar a chave na ignição para desligar o rádio, o manete do freio de estacionamento destravou sozinho com um estalo violento. O caminhão, carregado com 30 toneladas, começou a se mover na descida da serra. Pisei no freio de pé com toda a minha força. O pedal estava duro como pedra. Não descia 1 milímetro. A carreta começou a ganhar velocidade. 30, 50, 70 quilômetros por hora. Meu Deus, para! Eu gritava, puxando o freio do reboque, apertando botões, mas nada respondia. O painel estava completamente apagado, morto. A cabine cheirava a fumaça. Pelo retrovisor direito, iluminado por um relâmpago distante, eu não vi o reflexo da minha carroceria. Vi o reflexo de um Opala preto, esmagado embaixo dos eixos da minha própria carreta,
sendo arrastado no mar de faíscas pelo asfalto, e o rosto de uma mulher com os olhos brancos me encarando pelo vidro quebrado. Estávamos chegando na curva da morte, um cotovelo fechado sem área de escape. Se eu não parasse, a carreta ia voar ribanceira abaixo. Num ato de puro desespero, soltei o volante, pulei do banco, agarrei a chave de roda no assoalho e bati com toda a força no vidro da janela do passageiro, quebrando o vidro para deixar o ar entrar. Assim que o vento da serra invadiu a cabine, o cheiro de sangue sumiu. O peso no banco do carona desapareceu. O painel acendeu de uma vez, como uma árvore de Natal, e o pedal do freio cedeu sob o meu pé. Os pneus cantaram no asfalto molhado. A carreta derrapou de lado, a carroceria fez um L e nós paramos a exatos 2 palmos do guarda-reio que separava a pista do abismo infinito. Fiquei debruçado sobre o volante, chorando compulsivamente, enquanto a chuva entrava pela janela quebrada. O rádio Peixes voltou ao normal, com a voz de um colega perguntando: "QRA Beto, tá na escuta? Vi teu rastro de pneu aqui, tá tudo na paz." Eu desci do caminhão. Fui até a traseira para checar os eixos. Não havia marca de batida, não havia opala. Mas, preso no último eixo da carreta, enganchado no ferro sujo de graxa, havia um pedaço de tecido claro, rasgado e encharcado, idêntico ao casaco da mulher que pedia ajuda no nevoeiro. Meu nome é Luiz Carlos, mas todo mundo na estrada me chama de Louco do Actros. Tenho 47 anos e dirijo o caminhão há 23. Meu Mercedes Actros 2651 é preto fosco, placa terminando em 319, e carrego contêineres de Santos para o interior de Minas pela rodovia Presidente Dutra. Conheço cada pedaço dessa pista como se fosse meu quintal, os postos, os radares escondidos, as curvas traiçoeiras depois de Resende. Sempre ri das histórias de fantasma que os velhos contam no café da madrugada. Bobagem de quem dorme pouco, eu dizia. Até a noite de 22 de agosto do ano passado. Era uma madrugada úmida, daquelas em que a garoa parece óleo no para-brisa. Eu tinha saído de São Paulo às 23 horas carregado com 28 toneladas de peças automotivas e estava passando pelo trecho de Resende, quilômetro 318, por volta das 2h50. Neblina rasteira, temperatura caindo para 9 graus, aquecedor no talo, cheiro de diesel e café frio dentro da cabine. O rádio CB chiava baixo, só uns caminhoneiros falando de blitz na frente. Eu apertava o botão de vez em quando: "Aqui é o Louco do Actros, alguém na pista?" Resposta: estática. De repente, uns 300 metros à frente, vi as lanternas traseiras de um caminhão. Um Scania velho, vermelho desbotado, sem farol alto, só as luzes de posição acesas. Ele estava andando exatamente na minha velocidade, como se me esperasse. Achei estranho porque a Dutra àquela hora costuma estar vazia. Resolvi ultrapassar para não ficar atrás de um lento. Acendi o farol alto, buzinei 2 vezes e comecei a manobra. Quando fiquei lado a lado, olhei para a cabine do outro caminhão. E meu estômago virou gelo. Não tinha ninguém no volante. O banco do motorista estava vazio. O passageiro também. Só o volante girando sozinho, devagar, como se alguém invisível estivesse corrigindo a direção. No painel, o relógio marcava 2h50, o mesmo horário do meu. Mas o que me fez quase perder o controle foi a placa. Rio de Janeiro, 1977 319. Igual à minha, só que com o ano 1977. A mesma sequência final. Pisei no acelerador para passar logo. Meu coração batia na garganta. Quando consegui ficar na frente, olhei pelo retrovisor esquerdo. O Scania vermelho estava colado na minha traseira, quase encostando o para-choque. As lanternas dele agora piscavam em código, 3 curtos, 1 longo. Como SOS. Tentei chamar no CB, Scania vermelho atrás de mim, você tá bem? Silêncio total. Até o chiado parou. O rádio do meu caminhão ligou sozinho numa estação antiga, tocando uma música sertaneja dos anos 70, mas distorcida, como se o toca-fitas estivesse enferrujado. A voz do cantor parecia gemer meu nome entre as notas. Luiz. Carlos, volta. O Scania acelerou. Bateu de leve na minha traseira, um toque só,
mas forte o suficiente para fazer o Actros tremer. Senti o impacto subir pela coluna. Olhei de novo no retrovisor e vi algo que nunca mais vou esquecer. Dentro da cabine do Scania, agora iluminada por uma luz verde doentia, havia silhuetas. 5 ou 6. Homens sentados no banco, no chão, até no painel. Todos de cabeça baixa. Um deles levantou o rosto devagar. E era eu. Rosto pálido, olhos brancos, sangue escorrendo do nariz. Ele sorriu e apontou para mim. Meu caminhão começou a perder velocidade sozinho. O pedal do acelerador subia como se alguém estivesse puxando. O freio não respondia. O Scania vermelho empurrava devagar, me forçando para a pista da direita, direto pro barranco. Eu gritava, puxava o volante com as duas mãos, mas ele girava contra mim. Foi quando ouvi a voz dentro da minha própria cabeça, rouca, cansada, igual a minha depois de 20 horas na estrada. Você tá carregando a gente desde 2019, louco. A gente morreu naquela curva. Você passou por cima dos corpos e nunca parou. Agora é sua vez de levar a carga. O para-brisa embaçou todo, menos um círculo perfeito onde eu vi meu reflexo. Meu rosto estava mudando. A pele ficava cinza, os olhos afundando. O cheiro de decomposição invadiu a cabine, carne podre, óleo queimado, flores murchas. Eu rezei alto tudo que minha mãe me ensinou. Bati com o cotovelo no vidro do lado, cortando o braço inteiro. O sangue espirrou no painel. De repente, um clarão branco, farol alto de um caminhão vindo na contramão. Buzina ensurdecedora. O Scania vermelho sumiu como se nunca tivesse existido. Meu Actros parou no acostamento, motor morrendo sozinho. O rádio voltou ao normal. No chão da cabine, caído aos meus pés, havia uma placa velha de caminhão, Rio de Janeiro 1977-319. Enferrujada, mas a tinta ainda brilhava como nova. Desci tremendo, com o braço sangrando. Liguei pro meu filho pelo celular. Ele atendeu chorando. Pai, a PRF acabou de ligar. Encontraram um Scania vermelho capotado no barranco do quilômetro 318. O motorista morreu na hora, mas o corpo tem a sua cara. Eu olhei pro meu caminhão. As lanternas traseiras piscavam sozinhas em código, 3 curtos, 1 longo. Nunca mais rodei à noite. Vendi o Actros por qualquer preço. Mas toda madrugada, às 2h50, eu acordo com o ronco de um Scania velho passando em frente de casa. As lanternas piscam. E dentro da cabine vazia, eu vejo meu próprio rosto sorrindo para mim. Se você estiver na Dutra e vir um Scania vermelho antigo sem motorista, não ultrapasse. Não siga. E pelo amor de Deus, não pare. Porque algumas cargas não são de soja. São de almas. E o motorista que entrega, sou eu agora. Ou você.